Bom dia, seres humanos que cursam ADS na FATEC de Prudente. Meu nome é Marcos e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre as histórias do videogame. Vamos lá! Melhor fazer com trilha sonora, né? Verdade. De novo. Aí sim. Bom dia, pessoal de Presidente Prudente cursa E aí, seres humanos? Bom dia, seres humanos que cursam ADS na FATEC de Prudente. Meu nome é Marcos e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre as histórias do videogame. Bom dia, pessoal! Bom dia, seres humanos que cursam ADS na FATEC. Bom dia, seres humanos que cursam ADS na FATEC de Presidente Prudente. Meu nome é Marcos e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre as histórias do videogame. Vamos lá! Essa coisinha meio sem graça que vocês estão vendo aí em cima pode ser considerado o primeiro videogame da história. Se chamava Tennis for Two ou Tênis para Dois. Era um dispositivo meio mecânico, meio eletrônico. Ele foi desenvolvido, foi construído por William Hinginton. Já sei. William Higginbotham. Em 1958, ele era um físico nuclear que estava meio sem o que fazer. Não, na realidade, ele estava desenvolvendo esse jogo para uma feira, um evento que ia ter no laboratório que ele trabalhava. E ele tinha a intenção de mostrar algo mais interessante às pessoas que era possível de se fazer com o computador. Muito melhor do que calcular limite, derivada, integral, que era a função básica desses dispositivos. Esse dispositivo em particular que o Willy desenvolveu, quer dizer, utilizou para criar o seu jogo, era um Donner 350, um computador analógico de baixo custo. E como esse console era completamente analógico, o algoritmo que dá origem ao jogo, na realidade, é um circuito eletrônico, exatamente esse que vocês estão vendo aí. Após jogar muito videogame, em 1994 o Willy teve o game over da sua vida. Infelizmente no mundo real não tem save point. Mas talvez agora ele deve estar lá em algum canto do universo, do espaço temporal, sei lá, jogando o seu PS4 Celestial ou Xbox One Divino, sei lá. E se ele prefere PC? Vai saber. A segunda fase na trajetória dos videogames é um jogo chamado Space War, que foi desenvolvido no MIT, ou MIT, que é uma instituição americana que deve abrigar a maior concentração de nerds e ganhadores do prêmio Nobel de todo o planeta Terra. Assim como o Tênis para Dois, ou Tennis for Two, esse jogo foi desenvolvido não com intenção comercial, mas como um passatempo, né? O cara tava lá, queria treinar o que ele sabia e acabou por desenvolver o jogo. Diferente do Tênis para Dois, que foi feito meio que o hardware do jogo em si, o Space War foi desenvolvido em um computador propriamente dito, num PDP-1 da DEC. Esse computador ele é muito famoso e muito significativo na história da informática. Ele foi o primeiro computador de sucesso comercial, ele vendeu em torno de 100 mil cópias, o que para a época é uma quantidade gigantesca. Devido a essa popularidade, o jogo ele foi compartilhado de pessoa para pessoa, de estudante para estudante durante muito tempo. O que foi facilitado pelo fato do PDP-1 ele vinha com leitor de cartão perfurado. Então, diferente do Tênis para Dois que era implementado via hardware, esse foi feito via software. Ele era um algoritmo, então foi possível copiar, difundir, modificar esse jogo. O PDP-1, apesar de ser extremamente grande para os padrões atuais, ele era um mini computador, era algo muito pequeno, compacto para a época. E ele era de baixo custo, sem deixar de ter uma certa potência, uma certa capacidade de hardware. Ele vinha com 9 KB de memória.
e operava mais ou menos 200 MHz, o que era fantástico para a época. Hoje uma calculadora faz mais que isso. Além, como eu já falei, do leitor de cartão de memória. Então você criava, fazia os softwares, o programa, o computador lia, depois ele escrevia o resultado, ele era muito legal. O Space War é um tipo de batalha, onde duas naves, que mais pareciam pontos, batalhavam entre si e no centro havia um buraco negro. Então o jogo ele é muito sofisticado para a época. A ideia, a jogabilidade, ela é surpreendente com os padrões da época. Outro fato interessante com relação ao PDP-1 e depois toda a série PDP foi que neles foram desenvolvidos a linguagem C, o sistema operacional Unix, e vários avanços da informática se iniciou com ele por conta da sua popularidade. A próxima etapa dos jogos foi encabeçada pela Atari, onde a coisa começou a ganhar onde tudo começou a ganhar uma pegada mais comercial. O primeiro sucesso foi o Pong, mas isso é assunto para outro vídeo. Então pessoal, fiquem agora aí com o Suzuki que vai dar prosseguimento e até a próxima! Salve, salve galera, meu nome é Rodrigo e eu vou dar continuidade nesse grande trabalho que o Marcos já inicializou falando sobre os videogames, que lá no comecinho ele já veio falando sobre o Tennis for Two, que para quem não sabe que eu manjo inglês, vai que você não manja, vou explicar para você. Tennis for Two, tênis para dois, e o Space War, ou Space War, ai nem sei inglês, velho, mas é isso aí. E vários outros consoles que foi aparecendo, só que eu vou falar do MSX. O MSX que veio logo depois da decadência do Atari 2600, que um japonês muito inteligente, que normalmente só japonês é muito inteligente, e acho que eles não são normal, cara. Mas meu pai ele é normal e ele é japonês. Mas se o meu pai é japonês, era pra mim ser inteligente. Eu não sou e eu sou burro, cara. Mas então, aqueles japoneses eram inteligentes. Eu realmente devo ser burro. Voltei na Dilma. Beleza. Então, acabei de crer que eu sou burro. Aí o que acontece? Esse japonês, Kazuhiko Nishi, ele fez essa plataforma, ele criou, eu sei lá o que ele fez, ele é louco, cara. Ele fez essa plataforma e ele deixou ela em aberto para que todos os fabricantes de eletrônicos e de games na época pudessem utilizar. Só que ele deixou padrão. E o que acontece? Todos os outros consoles, todos os outros fabricantes poderiam fabricar esse console com o design que quisesse, do jeito que quisesse, só que com a plataforma padrão, para que todos eles conseguissem se interligar entre si, no caso usando os mesmos cartuchos. E o que acontece? Esse japonês ele teve essa grande sacada. Só que além dessa grande sacada, ele foi muito inteligente, muito técnico na elaboração desse produto. Ele já fez esse console na época que o pessoal nem sabia direito falar se ele era um console ou se ele era um microcomputador, cara, porque dava para fazer ele para utilizar nessas duas maneiras. Tinha gente que até utilizava ele como microcomputador pessoal ou até para uso profissional. Para os mais avançados, só mais inteligentes, que não é o meu caso, nem seria o meu da época. Usavam para programar, para fazer algoritmos. Cara, que loucura, o cara. Será que ele usava algoritmo lá? Meu Deus, deve ser uma loucura, eu não tô conseguindo nem fazer matriz. Mas beleza. Então, e ele já veio potente, cara, que os microcomputadores na época, eles já vinham com 16? Eles já vinham com 16 bits de potência, cara. Isso para um microcomputador. E ele fez um console com 8 bits, cara. Você já parou para pensar? Na época, isso daí era a revolução. E baseado no microprocessador Z80A Zilog de 8 bits com um clock de 3,58. Só que a grande sacada dele, ou a grande inteligência dele, não foi só isso. Além dele operar, ele era capaz de operar até 4. O que acontece? Ele era a mesma especificação dos concorrentes, que utilizavam o Z80A, de 3,58 MHz, idêntico comparado com o MSX.
Só que eles eram muito lentos. Por quê? Porque todas as tarefas internas, vídeo, áudio, varredura de teclado, endereçamento de memória de vídeo, som, inúmeras funções, eles eram executados pelo processador principal. E aí carregava muito, e ele acabava virando um console lento, o que não acontecia com o MSX. E aí, beleza? E ao longo do tempo, surgiram diversos periféricos para o MSX. Para quem não sabe, periférico seria o consolezinho. E no Brasil chegaram muitas as marcas para serem comercializadas. Mas o principal mesmo, que mais foi vendido, foi o da Gradiente, cara. Nossa, bicho. Nós estamos ficando velho mesmo, velho. Gradiente, eu nem tô vendo mais nada da Gradiente no comércio. Mas beleza. A Gradiente arrebentou, mas fez a Gradiente, teve a Sony. E aí, com o tempo, foi vendo a evolução, que nessa época já foi absurda. E o MSX, ele viu que a venda e a popularidade foi tão grande que ele foi evoluindo ao longo do tempo. E a grande sacada dele, além dos gráficos, a potência de resolução de imagem dele e além da velocidade de processamento, ele tinha paleta de cores no 1 de 16 cores. E eles já estavam projetando para a segunda em 1986. Que de 16 cores ele pulou para uma paleta de 512 cores. Aí logo veio o MSX2+, em 1988. Olha a sacada, cara, de 512. Meu Deus, foi para 19.268 cores. Que aí não mudou para o último, que foi o MSX Turbo R, em 1990. Com a mesma capacidade de cores, de resolução, de 19.268 cores. Só que aí o sistema já foi ficando cansado e a venda foi diminuindo e o sistema foi descontinuando no final de 1993 pela Panasonic, que fabricava o último, o Turbo R. E a partir daí, cara, inicializava uma nova geração, tanto no Brasil como no mundo, e as dos PCs, que através só desse console já houve uma evolução enorme. Que aí vai ser contada pela nossa querida amiga Renatinha, que vai dar continuidade, e ela vai te falar dos Fera agora, porque esse aqui é os tiozinhos aí que se divertiu bastante. Que nós mesmo agora, vamos brincar mesmo com os videogames que a Renatinha vai explicar. Beleza? Valeu, galera. Eu tentei, sou péssimo pra falar, mas fica com a Renatinha aí. Um abraço! Eu sou a Renata e vou falar com vocês sobre a era mais moderna dos videogames, começando pelo Nintendo Entertainment System, o sistema de entretenimento Nintendo, que ficou conhecido no Brasil com o apelido de Nintendinho. Ele foi lançado originalmente no Japão em 1983 com o nome de Nintendo Family Computer, ou Famicom. Ele foi redesenhado e depois recebeu um novo nome e foi lançado no mercado americano em 1985. Ele é um dos maiores sucessos da Nintendo, né? Ele foi planejado para ser um sistema com processador de 16 bits e drive para disquetes, mas essas especificações elas estavam fora da realidade da época. Então o novo projeto foi redesenhado e lançado com um processador de 8 bits e games em cartuchos. Maiores especificações vocês podem ver na tela sobre o CPU, a memória e o vídeo. O Famicom foi o videogame de maior sucesso comercial da sua época. Ele ajudou a indústria de videogames a se recuperar da crise de 83 e estabeleceu novos padrões aí que seriam seguidos pela indústria. Posteriormente, em 1989, no Japão, foi lançado o Game Boy, que é um console já portátil. As especificações vocês podem ver na tela do hardware, falando das dimensões, CPU, a memória RAM. O Game Boy ele rodava diferentes games, bastando apenas trocar os cartuchos inseridos. Depois foram lançados outros modelos. Em 1995 foi lançado o Play It Loud, com as mesmas especificações que o original, só que aí passou a incluir algumas cores diferentes. Depois, isso em 1995. Em 96 foi lançado o Game Boy Pocket, que era um pouco mais leve, um pouco menor. E depois o Game Boy Light em 1998,
que tinha luz de fundo na tela. Visual um pouco mais moderno para sua época. Surgiu em 1990 o Super Famicom ou Super Nintendo lá no Japão, depois em 1991 nos Estados Unidos. Comparando com seu rival da marca Sega, ele era um pouco menos potente, só que ele já vinha com uma grande quantidade de jogos e as sequências de títulos que já eram consagrados no Nintendinho. As principais especificações que estão vendo na tela. Os controles com 6 botões, 4 frontais e 2 nos ombros, foram um dos diferenciais desse console. Em contrapartida, a Sony lançou em 94 o PlayStation 1 lá no Japão e em 1995 nos Estados Unidos e na Europa. Enquanto a Nintendo fabricava games em cartuchos, que armazenavam no máximo 16 MB, a Sony já começou a produzir games em CDs, que podia armazenar até 650 MB. Então, com isso, os gráficos e os jogos puderam ser bem mais complexos, se tornando um pouco mais adulto. Com o lançamento do PlayStation, eles fizeram trazer uma aparência mais sofisticada, deixar com que os videogames deixassem de ser coisas de criança e trazer um conteúdo um pouco mais adulto. O joystick do PlayStation ele tinha um design completamente inovador e bastante ergonômico, graças às suas saliências inferiores, que davam uma melhor empunhadura das mãos, e veio se tornar quase que um molde para os controles das plataformas futuras. Um dos marcos também do PlayStation foi a ambientação tridimensional. Os jogos passaram a ter um ambiente em 3D. Em 2000 foi lançado o PlayStation 2, em 2006 o PlayStation 3 e em 2013 o PlayStation 4, que é no momento o mais atual. Lançado em 1996, o Nintendo 64 foi o último console doméstico a fazer uso dos cartuchos, enquanto os concorrentes já utilizavam CDs. Uma das atrações era o controle, que trazia uma boa empunhadura e vinha com uma alavanca direcional analógica no centro, e atrás tinha uma entrada para acessórios. Ele foi considerado inovador na época de seu lançamento, também trazia bastante foco nos cenários 3D. O console ele era dotado de um processador gráfico projetado pela Silicon Graphics, e o Nintendo 64 também contava com um processador de áudio que permitia o uso teórico de até 100 canais de áudio PCM. O sucessor do Nintendo 64 é o GameCube, lançado em 2001 no Japão. Ele tem um visual diferenciado e mais resistente. O console se destacava dos demais por utilizar um mini DVD em vez de disco de tamanho normal, e aí isso evitava um pouco a pirataria. O GameCube, primeiramente, ele vinha em 3 cores, o preto, o azul e o prata, mas aí depois, com o tempo, foram lançadas dezenas de versões em várias outras cores. Ele tinha entrada para 4 controles, que ele acha uma das melhores ergonomias do mercado na época, só que ele não foi muito bem às vendas, porque ele era muito caro, se comparado com o PlayStation 2, e ele dificultava muito a pirataria, como já foi visto. Nintendo DS, também produzido pela Nintendo, ele é um console de videogame portátil, lançado em 2004. Ele é visualmente distinto pelo seu design de abre e fecha. Ele tem 2 telas, sendo que a inferior é sensível ao toque. As especificações quanto aos processadores vocês estão vendo na tela. Depois, em 2006, a Nintendo lançou o Nintendo DS Lite, que é uma versão reestruturada do Nintendo DS. E depois, mais tarde, viria o Nintendo DSi, que tem uma interface mais agradável, várias funções, mas as mesmas funcionalidades do Nintendo DS. Marco aí na indústria de games, em 2006 foi lançado o Nintendo Wii, e inaugurou a geração movimento. O maior diferencial era o Wiimote, que é um controle sem fio, que exige do jogador que mexa os braços para poder interagir com o jogo. Essa tecnologia fez com que os concorrentes tivessem que se mexer também, criando suas próprias soluções de movimento, como o PS Move e o Kinect. O Wii ele roda jogos por meio de um tipo de DVD, mas ele também é capaz de executar os games dos seus antecessores, através de um serviço online onde o jogador pode baixar esses jogos. As especificações vocês podem ver aí na tela.
Em 2012, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, foi lançado o Wii U. Esse console já comporta vídeos Full HD. Ele tem como principal destaque seu gamepad, que é um controle com tela sensível ao toque embutido. Foi lançado nas versões de 8 e 32 GB. Por fim, com um design portátil, que se assemelha a um tablet, vem o Nintendo Switch. Ele possui uma tela destacável, ou seja, você consegue remover os controles, então ele é capaz de exibir games e funcionar como uma micro TV. O seu lançamento está previsto para março de 2017.